15 anos, 15 conselhos. Bem, gente, nesse vídeo eu senti no coração de estar falando 15 conselhos que eu uso muito pra minha vida e que, de certa forma, talvez seja conselhos que você pode usar pra sua vida também e vai te ajudar muito. Então vamos lá. 1. Deus está no controle de tudo e não devemos se preocupar demais. Gente, sem comentários pra esse conselho, porque pra mim, se a gente crê que Deus está no controle de tudo e a gente não se preocupa demais, nós temos muitas coisas boas, nós evitamos estresses, preocupações. 2. É importante que venhamos crer que Deus já preparou tudo, pois Ele realmente já preparou. Gente, nada sai do controle de Deus. Não importa o que o inimigo tente fazer para que tudo errado na sua vida, quando Deus ele decreta algo, ninguém, nada pode impedir. 3. Esse é para as meninas. Nós temos um alto valor, somos princesas de Jesus. Gente, é muito importante nós termos em consciência isso, porque nós somos princesas e nós devemos pensar que princesas, elas, têm um alto valor. Então não são qualquer pessoa que podem chegar até ela, falar o que quiser com ela, porque elas têm um rei que cuida delas e que se preocupa demais com elas, e esse rei é o nosso Senhor Jesus. 4. Esse é para ambos. Não precisamos se comparar. 5. Não precisamos buscar validação de ninguém. 6. Tudo tem seu tempo, assim como diz lá em Eclesiastes 3:1. 7. É necessário nós pegarmos o que temos de conhecimento sobre coisas boas e nos tornarmos pessoas sábias. Sem comentário, gente. É simplesmente isso. Se a gente tem conhecimento sobre coisas boas, vamos pegar esses conhecimentos e transformar esses conhecimentos em coisas melhores ainda pra gente. E assim nós vamos tornar pessoas mais sábias. 8. Devemos anular pensamentos intrusivos, isso é muito importante, tá? A nossa mente é um campo de batalha, então se a gente não sabe controlar os pensamentos, muitas vezes nós começamos a tomar atitudes que antes a gente não concordava, mas a gente só tomou porque a gente não controlou o nosso pensamento. Então é muito importante saber controlar esses pensamentos intrusivos. 9. Devemos anular pensamentos acelerados. Gente, pensamentos acelerados são diferentes dos intrusivos, são aqueles pensamentos que vêm como pensamentos aparentemente bons, sendo que eles começam a ficar acelerados, a gente começa a ficar preocupado, tipo, eu quero ganhar isso. Aí pra isso eu preciso fazer isso. Mas se eu não fizer isso, eu não vou ganhar isso. Gente, pelo amor de Deus, respira e anule qualquer tipo de pensamento acelerado da sua mente. 10. Devemos usar a fase da adolescência para amadurecimento, já que recebemos tantas informações nessa fase e não devemos usá-la como desculpa para sermos pessoas imaturas e consequentes. Sem comentário, gente. Tipo assim, a adolescência é uma fase a qual nós passamos e que nós recebemos tantas informações que é importante a gente pegar essas informações e amadurecer. E não usar a fase da adolescência como desculpa, tipo, eu sou adolescente, então eu posso fazer coisas erradas porque eu sou adolescente. Não, gente. Vamos lá. 11. Na adolescência, na questão sobre os sentimentos. Eles ficam muito aflorados? Sim. Mas é necessário sabermos controlá-los, principalmente na questão do namoro. Gente, namorar é para casar. E não para se divertir, como alguns adolescentes falam, né? Então devemos saber que não é ideal namorar na adolescência, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Já que essa não é a fase para casar e sim para amadurecermos. É claro que não é errado ter um relacionamento desde que seja no tempo certo, no tempo determinado por Deus, né? Tipo assim, na vida de umas pessoas, talvez já deu certo começar a namorar, tipo, na adolescência, aí se casaram, né? Construindo uma família debaixo da direção de Deus, mas não é por causa disso que a gente também vai, né, ficar com essa expectativa. Nós devemos pensar na adolescência em amadurecer, entendeu? E quando nós estivermos maduros, aí sim, né, pensar em relacionamento, né? Vamos lá. Agora, 12. Devemos saber ter autocontrole sobre os nossos sentimentos. Gente, isso é muito importante. A gente tem que ter autocontrole sobre os nossos sentimentos, por quê? Porque os sentimentos, gente, não são ruins desde que a gente saiba controlá-los. Porque a questão não é nem eu sentir, é o que eu faço com esse meu sentir, entendeu? 13. Devemos ter metas para melhores, isso é muito importante. 14. Devemos saber o que queremos para o futuro, seja na área profissional, financeira, sentimental, isso é muito importante. Porque ainda que a gente não deve se preocupar demais, a gente também deve viver esperando que a solução para tudo caia do céu. A gente tem que buscar coisas melhores pra gente, né? Então, devemos ter em mente o que a gente quer ser, o que a gente quer ter, tá? É claro que a gente deve se preocupar demais com isso, mas nós devemos ter sim em mente. E 15, que é o último, mas não o menos importante, devemos saber o que precisamos fazer hoje que influencia melhor amanhã. Gente, esse aqui é um conselho a qual ele meio que é, sobre todos esses conselhos aqui, uma base, sabe? Se a gente sabe o que nós precisamos fazer hoje, se nós cremos que Deus está no controle de tudo, mas também nós temos em mente o que nós queremos, se a gente usamos a fase da adolescência para amadurecer, se nós sabemos controlar os nossos sentimentos, se nós sabemos controlar os nossos pensamentos, né, anular pensamentos ruins, se nós sabemos o nosso valor em Cristo e buscamos o melhor, eu acho que a nossa vida vai muito bem, ainda que a gente passe por altos e baixos, a gente, tenha em mente coisas boas para melhorar, e é isso, gente. É assinado Emanuele Rangel. Todos esses conselhos que eu falei aqui no vídeo são conselhos que eu uso na minha vida e que eu senti no coração de falar para vocês, porque eu creio que esses conselhos vão tocar vidas que precisam ouvir e seguir esses conselhos também, tá, gente? É isso, que Deus abençoe vocês e fale melhor o coração de cada um. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!